Eu tirei a licenciatura em Ciências da Comunicação, mas comecei a trabalhar ainda no último ano de faculdade no Diário de Notícias. Do Diário de Notícias saltei para o Público, do Público fui para o Euronotícias, que era um semanário, um semanário que ia concorrer com o Expresso, não correu bem. Depois daí fui para o Meios e Publicidade, do Meios e Publicidade fui para a minha primeira experiência na comunicação, vendi-me aos corporativos e trabalhei não foi logo na LPM, trabalhei no grupo trabalhei na GCI, desculpa. Depois da GCI trabalhei na Texto Editora, fui assessor de comunicação. Entretanto, foi comprada pelo Grupo Leia. Daí saí para a Prémio. Trabalhei na Prémio como diretor adjunto. Depois trabalhei na Prémio Viagens. Foi o meu emprego de sonho. Se algum dia tiveres a oportunidade, eu garanto que há poucas coisas melhores do que ser diretor de uma revista de viagens. Depois da Prémio Viagens, fui para a Brandia LPM, fazer comunicação outra vez, LPM Weber Shandwick, ainda a fazer comunicação. Da Weber Shandwick fui para a Torque, fazer projetos com clientes, e da Torque vim aqui para a BTI, onde sou Head of Media and Partnerships, ou seja, faço a relação com os mídia e com os parceiros. É o meu currículo visual. Até mim me deu trabalho. Fiquei. Onde é que foi? Espetáculo. Diz-me uma coisa, qual foi a primeira vez que te lembras que entraste na internet? A primeira vez que entrei na internet? A primeira das primeiras. Essa sensação, onde é que andaste? Eu acho que eu por acaso não fui muito surpreendido pela internet. A minha mãe, curiosamente, é muito tech savvy. Minha mãe é muito curiosa de computadores. Eu lembro-me de viver num paradigma completamente invertido, onde na escola, ainda na secundária, eu entregava os trabalhos feitos a computador e os professores não aceitavam, diziam que tinham que ser feitos à mão, porque se fosse a computador não sabiam que tinha sido eu. Ou seja, hoje em dia já é ao contrário, hoje em dia é quase obrigatório entregar a computador. Eu lembro perfeitamente de me serem rejeitados 2 ou 3 trabalhos que eu fiz no Mac da minha mãe. Minha mãe tinha um Mac pequenino, que eu fiz e imprimi, e depois tive que voltar para casa e passar tudo à mão para voltar a entregar. A minha mãe sempre teve computadores, sempre teve Macs, e eu acho que a primeira vez que entrei na internet foi com ela, ou no emprego dela, ou ela em casa comprou um modem, que era um bicho estranhíssimo, cheio de luzes. Eu não percebi nada daquilo, ela dizia-me que aquilo era um acesso à informação. E ela é que me começou a ensinar. Não havia Googles, não havia nada, havia apontadores, o SAP era um deles, mas havia acho que era All the Web, chamava-se. alltheweb.com, e tu ias aí e aquilo depois é que fazia a pesquisa por ti. Era uma coisa meio estranha, porque eu sempre fui curioso em relação a vários assuntos, e depois de repente eu lembro da internet ser uma espécie de vidas infinitas. Sabes, quando tu jogas e estás sempre com medo que acabe a vida, e de repente a internet não havia tema onde tu não conseguisses fartar-te de pesquisar. Ou seja, imagina, eu gosto all things da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que houve uma altura que deixei de pesquisar, que eu nunca achei que nunca tinha antecipado que isso fosse possível no futuro, porque antigamente o teu nível de pesquisa estava finito, de certa forma, aos livros que tu encontravas ou não. De repente na net não, tu podes pesquisar o Goebbels forever, portanto há um dia que desistes, não quer saber mais nada deste homem, senão vais continuar a encontrar coisas. Eu acho que foi a primeira deep dive que eu tive de informação, foi esse. Eu, na altura, não percebi logo que nem tudo era verdade ou que nem tudo poderia ser relevante. Também, se calhar, na altura, não havia tanta coisa na internet, portanto, acho que os conteúdos eram mais confiáveis. Hoje em dia, a net é mais usada para desconstruir informação, para disseminar mensagens que não são... Eu acho que, na verdade, na altura, era muito feita por académicos e para académicos. Portanto, a informação que lá ias encontrar, normalmente, era, de certa forma, editada ou certificada, vinha de faculdades, tinha alguns carimbos, tu vias no fim uma assinatura, não sei o quê, um professor de Cornell que assinava. Portanto, até tenho algumas saudades desse tempo mais puro da internet, porque não havia aquela lógica de vou aqui pôr coisas para enganar as pessoas. E hoje em dia, eu acho que confio menos na internet hoje,
eu confiava quando comecei a aceder. Não me lembro da data. Isto está de ser 89, uma coisa assim. Minha mãe tinha um mail Telepac. Mas tenho uma experiência interessante no... Não sei se posso continuar. Sim, tenho uma experiência interessante no Diário de Notícias, que era um jornal gigante. A redação era para aí 250 pessoas. E havia um computador com internet no centro da redação. E, portanto, o processo era... Nós todos trabalhávamos, os computadores do Diário de Notícias, dos jornalistas, que era um terminal que estava ligado à paginação. Portanto, o editor atribuía-te um certo espaço para tu escreveres. Dizias, olha, Hugo, tens 400 caracteres. E, quando tu abrias o computador, aquilo não te deixava escrever para além do espaço. Ou seja, aquilo já estava formatado para o espaço que ele tinha atribuído. Portanto, só tinhas aquele espaço para escrever, a peça estava fechada e seguia para a paginação. Esses computadores não tinham ligação ao exterior. Estavam todos ligados em rede, dentro da rede do Diário de Notícias. Havia um computador com internet, que estava no centro da redação, e tinha uma folha A4 ao lado, com uma tabela de horas. E tu tinhas que ir lá escrever, um bocadinho como fizemos ali para tentar perceber se a aula estava reservada ou não. Tinhas que ir lá escrever, imagina, tenho que fazer uma peça para quinta-feira, quarta tenho que fazer pesquisa, ia lá escrever. Eu ia na segunda, escrever quarta-feira, das 12 às 12h30, Hugo Oliveira, pesquisa internet. Portanto, eu chegava lá, isso era o meu tempo, batia no ombro de alguém que ele estava sentado. Olha, desculpa lá que eu agora tenho... peço desculpa, trazer-me um bocadinho, estou a imprimir umas coisas. Depois lá me sentava eu meia hora a fazer pesquisas, imprimia tudo, porque aquilo não podias mandar por e-mail para lado nenhum. Tinhas que imprimir tudo e depois ias-te sentar e fazer o teu trabalho de jornalista com as coisas que imprimiste da net. Isto já são anos 90. Isto é 98. Eu acabei o curso em 97, isto é 97, 98. Era assim que trabalhava o Diário de Notícias em 98. Incrível. Não havia net nos telefones, impossível, nada. A net era Havia pessoas que sabiam mais da net, outras menos, e havia os que tinham medo. Eu lembro perfeitamente de me perguntar, sabes alguma coisa da net? E tu bastava dizer, sim, já tenho ido, eras logo um mago tecnológico. As pessoas ficavam, olha, ele já foi à net. Então, como é que é? O que é que se encontra? Era uma espécie de pessoas que faziam... Eu lembro perfeitamente, o meu avô e a minha avó pedirem-me comentários. Mas é o quê? Só avô, a pessoa pesquisa e encontra tudo o quê? Sei lá, dos livros que tu gostas. A sério? Realmente, acho que foi dos maiores cortes ou quebras de paradigma que eu me lembro. Porque eu e tu, por exemplo, não somos nativos digitais. Quem nasce hoje, a net é um dado adquirido, ponto final. E nós vimos de uma cultura que ainda é muito, primeiro oral, a minha, especialmente porque eu sou africano, portanto, e as famílias africanas têm uma tradição muito oral, de contar histórias, e é assim que se propaga muito a cultura, e depois escrita, mas ainda assim de difícil acesso. E hoje em dia, eu acho que, sei lá, quem nasceu nos últimos 20 anos já não tem relação nenhuma com nenhuma destas duas realidades. Porque a informação e os conteúdos já nos chegam de outra maneira. Já é tudo visual, já é tudo áudio, já é tudo fácil de encontrar. E eu acho que o nível crítico até desceu um bocado por causa disso. Ou seja, é tão fácil que nós somos cada vez menos críticos em relação à informação que consumimos. Que é uma preocupação, eu acho. Achas que isto a internet é uma espécie de Gutenberg 2.0? Com disrupção e distribuição de conhecimento? É uma boa pergunta, é uma boa forma de olhar. Há um sociólogo, que é o Marshall McLuhan, que estabelece esta era toda dos mass media como tendo origem, ou início, na invenção da prensa pelo Gutenberg. Portanto, ele chama tudo aos mídia a galáxia de Gutenberg. Até ao Gutenberg era... de certa forma, a Igreja e a nobreza que detinham o controle da informação, porque eram os únicos que sabiam ler. A impressão era tão cara que só as pessoas com muitas posses é que tinham poder para ter livros, comprar livros, e, portanto, essa circulação de informação era feita entre pessoas do mesmo nível. O povo estava muito abaixo, raramente tinha acesso a livros, e mesmo quando tinha não sabia ler. E, portanto, o que é que se fazia? Os padres liam a Bíblia, ou seja, davam da Bíblia a interpretação que lhes fazia mais sentido. Os forais, etc., também liam as leis e davam das leis a interpretação que lhes fazia mais sentido. E o povo era, de certa forma, acrítico. A prensa vem tornar os livros muito mais baratos e estabelece uma espécie de democratização da informação. Por aí, eu acho... é um paradoxo que se pode estabelecer.
não tenho a certeza se é libertador. Ou seja, não tenho a certeza se, da mesma forma que a prensa na Idade Média ajudou muitas pessoas a chegar ao iluminismo e a sair daquele obscurantismo onde viviam, eu não sei se isso é verdade hoje em dia. Depois tu vês fenómenos como o Trump, vês fenómenos como o Brexit e vais 2 e 3 anos depois estudar como é que aconteceram e vês que na verdade foram excesso de informação, mas dado de forma pensada e de forma estratégica a pessoas que são acríticas, ou seja, que não aprofundam a informação, que a tomam como boa e que reagem imediatamente. E eu não sei honestamente se esta nova lógica é mais interessante ou menos do que antes da internet ser tão massiva. Eu acho que estamos a entrar num momento estranho da vida onde há mais informação, mas onde ela é cada vez mais manipulada e onde cada vez, eu acho que em vez de libertar, condiciona. Por estranho que pareça, não sei se faz sentido. Eu não sei se o futuro é uma utopia ou uma distopia, a questão é essa. Agora que ele está a chegar, nós estamos muito perto de começar a tomar decisões mais críticas. E muito perto, eu acho que é nos próximos 5, 10 anos. Tu, neste momento, já tens... eu aqui, em virtude do meu trabalho, a BTI está muito próximo de startups e de inovação. Portanto, nós vemos coisas incríveis e ouvimos falar de ideias incríveis. Nós já temos um nível de automação na seleção de informação muito grande, sem termos noção disso. Ou seja... tu quando fazes um post no Facebook, embora tenhas 1000 amigos, os teus 1000 amigos não vão ver o post que tu fizeste. O Facebook tem um algoritmo por trás que vai buscar as pessoas que fazem mais vezes likes no teu perfil e é a essas que propõem o conteúdo que tu escreveste. Portanto, dos 1000 amigos, 200 vão ver o que tu escreveste. Nós não temos essa noção, ou seja, nós somos editados pelas redes sociais. E é feito por um algoritmo, a inteligência artificial a trabalhar por trás disto. Nós temos aqui uma empresa no quinto andar, que é a Visor AI de inteligência artificial, em inglês. O que eles fazem, eles têm um chatbot. Aquilo tem um algoritmo de inteligência artificial que aprende a cada resposta. Tu, hoje em dia, se fores ao site da Câmara Municipal de Lisboa e escreveres a que horas é que fecham as piscinas de Odivelas, tens uma resposta automática que é em tudo semelhante à resposta de um humano, até acaba com boa tarde, e se tiver mais perguntas, mas não foi ninguém que escreveu aquilo. Ou seja, aquilo é um elemento de inteligência artificial que aprendeu as várias respostas das bases de dados da Câmara Municipal de Lisboa e que dá a resposta e só é substituído por um elemento humano a partir do momento em que não consegue ter uma resposta. Ou seja, tu seguir fazes outra pergunta e outra, e ele, quando não tem resposta, chama alguém. E aparece alguém a dizer, diga mais alguma coisa. Tu nem percebes no decurso da conversa toda. Ele não te anuncia e agora veio uma pessoa. Tu estás sempre a falar com a Câmara Municipal de Lisboa. Mas grande parte da intermediação já não é com ninguém. É verdade que, por enquanto, ainda é gerido por humanos, de certa forma ainda é controlado por nós, mas já começa a haver até muitos cientistas de inteligência artificial a levantarem questões do tipo atenção, nós estamos a chegar a um nível quase de paridade. A inteligência artificial está a assumir o controle já assume o controle de fábrica, já assume o controle de processos de decisão, as smart grids, quem é que controla centrais nucleares. Tudo isto, de certa forma, é controlado, ou seja, nós temos uma espécie de gestão operacional, mas já não somos nós, literalmente, que controlamos. Lá está, o futuro pode ser uma utopia se o ser humano conseguir ser superior a todos os seus impulsos e conseguir usar isto tudo para o bem, que eu vejo complicado, dado o que tem sido a nossa história, especialmente neste século. Pode ser uma distopia se perdemos o controle de algumas destas coisas. Há um momento na história que se adivinha num futuro próximo que se chama Singularity. Singularity é quando, pela primeira vez, um computador tiver a inteligência de um ser humano. Ou seja, até hoje, há computadores que processam informação muito mais rápido que nós, há computadores muito mais rápidos, mas ainda nenhum computador, ou seja, um computador portátil, uma coisa do nosso dia-a-dia, tem inteligência emocional, de tomar decisões, etc., de um ser humano. A perspectiva da indústria e da tecnologia é que isto aconteça em 2030. Ou seja, o teu Mac vai ser tão inteligente como tu. O que quer dizer que em 2040, um computador vai ser tão inteligente como a espécie humana toda, 10 anos depois.
Ou seja, nós estamos a 22 anos, estamos em 2018, de um computador portátil ser tão inteligente como nós todos juntos. Imagina 10 computadores, imagina 100, imagina 1000. Há no mínimo 20 milhões de computadores à face da Terra e todos eles vão migrar para estas plataformas, porque à medida que tu compras um novo, ele é mais inteligente. Portanto, os próximos 5 a 10 computadores que tu comprares, se calhar daqui, imagina que cada computador dura 3 anos. O teu terceiro computador, a partir de hoje, vai ter a tua inteligência. Como é que nós, como espécie, vamos lidar com isto? Como é que nós, como espécie, vamos interagir com máquinas que, entretanto, são tão inteligentes que podem, e bem, começar a pôr em causa algumas coisas. Depois há outra história que é, não quero citar mal, porque até tenho a certeza que não foi George Orwell, mas alguém disse que se os insetos desaparecerem da Terra, toda a vida desaparece em 50 anos. Se o homem desaparecer da Terra, toda a vida floresce em 50 anos. Quem é que te garante que uma entidade biónica, portanto, que não é feita de carbono, que foi construída por nós e que nós ajudámos a evoluir, mas que, entretanto, toma decisões e que se torna crítica em relação à forma como nós gerimos isto. Daqui a 5, 10 ou 20 anos, entretanto, e tendo já controle de todos os sistemas que tu controlas, não olha para isto e diz: o que é que estes acrescentam a este planeta? A. B. Quão melhor isto seria sem estes? Portanto, e de certa forma, depois tu começas a olhar para a ficção e vês o futuro. Isto é o Matrix, isto é o Exterminador Implacável. Mas a ficção também se alimenta muito da realidade, ou seja, das distopias e do futuro possível. Nem tudo é impossível naquele futuro estranho que nós vemos nos filmes. Mas isto não está tudo para daqui a 100 anos, isto está tudo para daqui a 10, 20, porque as máquinas estão a aprender, nós não estamos a aprender tão rápido, infelizmente ainda por cima, já há mais plástico no oceano do que há peixes, e isto tudo vai ter que começar a ser posto em causa, e se não for posto em causa por nós, vai ser posto em causa por uma inteligência maior que nós estamos a ajudar a criar. Tenho dúvidas nenhumas. Eu não sei se nós daqui a 100 anos estamos cá. Começa agora a haver o primeiro rollout de carros autónomos. Isto traz, por acaso traz, eu acho que é a primeira vez que traz a ética para dentro da tecnologia. Porque até hoje nenhuma das tuas decisões, em termos de recurso à tecnologia, tinha por trás uma base ética. Ou seja, o Facebook uso ou não uso, espreito ou não espreito, mando mensagens à ex-namorada, faço um perfil falso para espiar a pessoa. Nada disto é grave a ponto de pôr em risco a vida de outras pessoas. Os carros autónomos têm que vir com um set de limitações e normas a seguir. Código da estrada, etc. Há de haver um momento, num dia qualquer, em que um carro autónomo, sem ninguém a conduzir, vai ter que tomar uma decisão, que é, imagina, o carro está a chegar a uma passadeira e alguém se atravessou, não reparou, a culpa é dessa pessoa, não interessa, e o carro tem que tomar uma de duas decisões. Ou atropela, sabendo que o mata, ou se desvia e ao lado tem um muro e põe em risco a vida da pessoa que está dentro do carro. Que decisão é que ele toma? Ele tem que tomar uma das duas. Ou seja, ou te mata a ti que estás dentro do carro, ou atropela a pessoa. Se atropelar a pessoa, se calhar até seria o teu impulso. Mas vais ter pela primeira vez um robô que matou uma pessoa. Portanto, que carga de moral e ética é que nós vamos conseguir carregar e programar para que isto seja menos o carro que matou uma pessoa e ainda o reflexo do que seria um gesto humano. Ou, melhor ainda, ele vai ter autonomia para escolher. Porque se ele tiver inteligência artificial ele vai ter, eu acho que é provável que ele tenha alguma autonomia. Ou seja, eu se calhar não vou entrar num carro se souber que a primeira regra que ele tem é não matar ninguém e atirar-se. Não quer estar neste carro, então se vai-se atirar para não matar um gato, vai-se atirar de um... E quem é que controla? Como é que nós sabemos o que é que está em causa? Como é que tu sabes, quando entras num carro, qual é o processo de decisão? É verdade que não sabes hoje em dia com taxista, mas estás mais ou menos, pronto, está ali o homem. A partir do momento em que tu não consegues bater no vidro e dizer, vai mais devagar, a partir do momento em que tu já não tens essa interação, e mesmo que tenhas é virtual, tu tens que confiar no processo. Agora, vamos confiar no processo? Não vamos? Porque depois, sabes como é que funciona a internet? Um homem é atropelado na China por um carro autónomo. Espalha-se a história de que os carros autónomos estão a matar pessoas.
Depois tu crias desconfiança. A próxima vez que entrares num carro pensas, isto é mesmo seguro? Na China ontem morreu o primeiro homem atropelado. Ou o contrário, o carro desviou-se de uma coisa qualquer e a pessoa que ia dentro do carro morreu. Ou seja, tu deixas de confiar no teu carro. Eu acho que a internet deixou de ser democrática já há algum tempo, na verdade. E tu... Eu acho que tu nem sempre tens, ou sentes isso, porque também, ou seja, o meu grupo de amigos, mesmo na internet, é o reflexo do que é o meu grupo de amigos offline. São pessoas que eu respeito intelectualmente, que partilham opiniões, podem ser mais de esquerda ou mais de direita, mas dentro de um certo patamar de valores. Portanto, eu não me deparo muito com ódio online. Agora, este é o meu registro. Eu sei que há registros muito mais a montante e muito mais a jusante. E eu não tenho visto que a internet faça, antes pelo contrário, nada para chamar essas pessoas à razão, para, de certa forma, não dar eco a esse tipo de discursos. Ainda hoje houve esta notícia é incrível, ouvi hoje de manhã na TSF, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados acusou o Facebook de ser o principal responsável pela perseguição aos Rohingya em Myanmar. Ou seja, a plataforma foi usada para um discurso de ódio sustentado ao longo de mais de um ano contra uma minoria perseguida e o Facebook não fez nada para desligar, para contrariar, ou seja, quase que se demite da responsabilidade, como Pilatos, e, de certa forma, dizendo a plataforma é nossa, mas as pessoas que escrevem lá o que bem entenderem. Que, na verdade, nem sequer é uma realidade, porque se tu postares uma foto de uma miúda com as mamas à mostra, és bloqueado. Ou seja, como é que eu consigo fazer uma campanha de ódio durante um ano e eles não reparam? Eu ponho uma foto de uma miúda e aquilo aparece logo. Fotos de estátuas. Há N histórias de pessoas que estão a tirar fotos em museus e de repente aparece aquilo com um bloco a dizer pornografia. Se não, é Vênus de Milo, por amor de Deus. Está aqui há 2500 anos. Não, mas não se pode. Não se pode. E dizer que vamos matar os ciganos todos. Isso não temos nada a ver com isso. Que critérios é que estão por trás? Porquê que isto não é... Eu não acredito que não haja, ou que não exista já, uma fórmula misturando inteligência artificial com a nossa de tornar o espaço de internet um bocadinho mais cívico. Agora, porquê que não foi feito? Porquê que não se faz? A quem é que interessa? Isso é que eu acho uma discussão interessante de ter. Uma das apresentações mais curiosas que vi no Web Summit este ano foi um senhor que era o CEO de uma empresa que se chama Cambridge Analytica com Y, que fizeram a campanha do Brexit e fizeram a campanha do Trump. Primeiro fizeram a campanha do Ted Cruz contra o Trump, mas o Trump, como perdeu em alguns sítios onde estava à espera de perder, foi à procura de perceber porquê e descobriu estas pessoas. E falou com eles. E eles fizeram a campanha presidencial do Trump. Eles têm um nível de conhecimento de tudo o que é a tua atividade, a minha, o que for, só a partir do que vão extrair das redes sociais, que eles conseguem quase prever como é que tu vais votar naquele dia. E mais do que isso, ou pior, eles conseguem prever que tipo de mensagens é que pode condicionar o teu voto. Portanto, o que acontecia era Trump, que é um bronco de primeira, como nós sabemos, acabou por ser um candidato político muito sofisticado, sem que ele seja sofisticado. Porque o que ele tinha era uma espécie de bullets, ele fazia um discurso diferente na Amadora do que fazia a seguir em Sintra, do que fazia a seguir em Cascais. Ou seja, ele no raio de 100 km fazia 3 discursos completamente diferentes e o que eles garantiam é que tudo o que ele dissesse, embora fosse gravado, por exemplo, eu podia lá estar e gravar, fazer um live para o Facebook, aquela gravação não saía daquela área geográfica. Ou seja, aqui tu já precisas que as redes sociais, de certa forma, estejam em conluio com isto. Ou seja, eu posso dizer as maiores barbaridades, mas só fazem sentido ali. Eu posso dizer coisas que chocavam o meu eleitor de Cascais, mas ele nunca as vai ouvir. Porque um de Cascais que faça a pesquisa de Trump nunca ia ler aquilo que eu disse na Amadora. Ou seja, se eu ali digo que vou cortar os impostos e em Cascais digo que vou fazer outra coisa qualquer e vou oferecer iates, estas duas mensagens nunca se vão cruzar na mesma rede social. Eles conseguem controlar a ponto de saber onde é que tu moras e que tu só vais ter acesso ao que ele disse para aquela tua zona. E foi assim que ele foi ganhando em condados estranhos. O mais estranho é como é que um milionário misógino de Nova Iorque, tarado sexual, que fugiu à tropa, é eleito
basicamente por pessoas que não sabem ler, que são rednecks, que adoram armas e que adoram imigrantes, ou que odeiam imigrantes. Nada disto faz sentido, ou seja, se tu descreveres o perfil, era impossível ele ser eleito por esta população. E, no entanto, que tipo de mensagens é que eles foram tendo acesso, no sentido de verem que o milionário é a pessoa que nos defende. A nós, um gajo de trator do Midwest, não faz sentido nenhum. Agora, a construção toda, como é que lá se chegou, é que é assustador, ou seja, já não é tanto o candidato ou o que ele diz, é a máquina e a plataforma em cima do qual ele concorre. Quer dizer que qualquer um, hoje em dia, associando-se às redes certas, pode ganhar uma eleição. E o Nigel Farage também fez isso, é outro perfeito ignorante, com uma mensagem que era mentira, ou seja, o Nigel, o principal argumento quase toda a gente que votou no Brexit assume que foi isso. A mensagem que ele repetiu quase todos os dias foi: nós pagamos 3.500 milhões de euros por dia, mandamos para Bruxelas, e esse dinheiro vamos deixar de o pagar e fica para o Serviço Nacional de Saúde. No próprio dia em que ele ganha as eleições, vai à televisão uma entrevista e pergunta-lhe: então agora quais são os passos, como é que se vai transformar esse dinheiro, como é que vai entrar? E ele diz: não, eu nunca disse que isso era possível, era uma ideia. Agora até acho difícil de se fazer e em princípio não vai ser possível. Ele no próprio dia desmente. Já estava eleito, está feito. E nunca mais apareceu. Ele não tem responsabilidades nenhumas, portanto, ele era a cara de uma campanha. Ele é grande amigo do Trump, foi o primeiro a ir aos Estados Unidos e trabalha para esta Cambridge Analytica, entretanto. Portanto, são os Morgan Stanleys da vida, são aí é que está o poder, é Davos, etc. E cada vez mais nós vamos ter menos influência, porque cada vez mais isto é mais controlável. Eu acho, é assustador, mas começa a ser uma distopia, mas eu tenho pena que o futuro não seja uma utopia. Mas ou nós conseguimos, de alguma forma, inventar ou contrariar, porque a tecnologia pode ser usada para o bem, portanto, ela não tem necessariamente que ser negativa. Ou seja, nós conseguimos, uma espécie de movimento cívico, estabelecer uma plataforma que nos permita ter acesso a estes algoritmos, que nos permita perceber o que é que se passa por trás dos processos de decisão, ou vamos deixar de sequer de os ver. Ou seja, nós ainda temos a ilusão de os ver. Quando votas, quando vais às eleições, mas é uma ilusão. Tu já nem percebes quem é aquele candidato, já nem percebes porque é que ele está ali e porque é que tens que votar nisto ou naquilo. Nós cada vez menos, esse processo vai estar cada vez mais afastado daquilo que é o nosso dia-a-dia, que é o George Orwell, é 1984, uma sociedade acrítica, que é controlada, mas assusta-me um bocado, honestamente assusta-me um bocado. Eu acho que até a televisão já percebeu que o modelo de negócio no qual assenta e que lhe deu dinheiro durante 50 anos, acabou. E por acabou entende-se, vai acabar nos próximos 5 anos. Portanto, todos os operadores de televisão, seja os operadores de conteúdos, as produtoras, estão à procura do que é que vem a seguir, ou para onde é que isto vai migrar. É por isso que os produtores de conteúdos cada vez mais tentam também ter plataformas digitais. E é por isso que eu tive uma reunião a semana passada com 5 representantes de fundos de investimento e de aceleradores americanos e são todos financiados por serviços de cabo dos Estados Unidos. O que é que eles querem? Acesso às startups e novas ideias. Porque o que é que eles têm? Muito dinheiro, o dinheiro que acumularam em 50 anos de operação, mas não têm visão nenhuma para os próximos 10. Já perceberam que as OTT, que são os over the top, os Netflix da vida, a Amazon vai entrar, a Google também, invariavelmente a Apple. Estes players, quando chegarem, vão ter propostas tecnologicamente muito avançadas, com muita pinta e muito adequadas ao público que já é o público deles. Ou seja, quem é que conhece melhor o público digital? A SIC ou a Apple, por exemplo, ou o Facebook? Quem é que conhece melhor o que é que os putos consomem? Quem é que consegue fazer melhor o breakdown de que conteúdos interessam a que classe ou a que extrato ou faixa etária? São os operadores digitais. Tanto que já roubaram quase 80% do mercado de publicidade. A publicidade já não passa pela televisão, a publicidade está hoje em dia na Google e no Facebook e no Instagram. Portanto, se já roubaram a publicidade, vão roubar os conteúdos e vão roubar o público. A televisão não tem muito para onde fugir. Tem 2 saídas: aliar-se ou criar uma lógica nova, que não é fácil, do nada, ou aliar-se a estes operadores, mas vai
lentamente ser engolida, ou seja, de certa forma vai ser ainda respeitada no início, mas depois, como tudo o que se alia a estes operadores é comprado, também vai ser... Eu não vejo grande futuro para as chiques da vida, para as Sport TVs, para etc. Porque a verdade é que eu ainda pago, e bem, o meu serviço de cabo e etc., mas até eu penso que cada vez menos faz sentido. Eu vejo televisão, mas já não uso a televisão, ou seja, a televisão para mim já é uma plataforma de conteúdos. Eu vejo televisão às horas que quero, as coisas que me apetece. Antigamente era ao contrário, a televisão impunha-me os seus horários e obrigava-me a respeitar os horários da televisão. Eu queria ver a Fórmula 1, acordas às 7 porque é na Austrália. Hoje em dia, quando também é na Austrália, eu acordo à 1 e vejo a Fórmula 1. Em direto, se quiser, basta ter algum cuidado quando abro o telefone para não ver quem é que ganhou. Vou lá, andar para trás, guia, aí está ele, à hora que eu quero. Portanto, cada vez mais os conteúdos vão ter que estar disponíveis às pessoas. As pessoas tornaram-se... por acaso também é uma interação gira que tem, eu acho que tem impacto sociológico. O facto de nós termos cada vez mais esta sensação imediata de satisfação, a história de eu mandar-te uma coisa, os grupos do WhatsApp, toda a gente sempre a enviar os conteúdos que tu recebes e reenvias logo para mais 4 ou 5. Tu queres que o teu amigo escreva não sei o que é, bem sacado. Essa satisfação imediata, que na verdade alimenta um centro de prazer no cérebro, portanto, liberta-te, dá-te mesmo a sensação de alegria, serotoninas e etc., também está muito presente nos likes. Portanto, nós, de certa forma, até os millennials, muito, editam a vida para a vida ter mais likes. Ou seja, a vida para ser mais perfeita. Nem toda a gente vai jantar aos restaurantes que diz que vai jantar. Há pessoas que entram, isto acontece, eu tenho um amigo que trabalha no restaurante, há pessoas que entram, sentam-se ao balcão, tiram a foto, escrevem a jantar não sei onde e saem. Isto foi um like e depois aquilo vai ter, ganda puto, foste jantar não sei onde, foi, estava incrível, não jantou. Ele entrou e sentou-se. Aquilo é uma edição da vida, é a vida perfeita. Fotos ao pé de carros, fotos não sei o que mais. Já ninguém pede autógrafos, agora pedem-se selfies. Os jogadores, se reparar, já não dão autógrafos. Agora fazem assim, metem a cara. Que é uma... Eu não sei se é uma perversão, é o que é. É uma atualização, um update da fama. É um update da forma de interagir com outros. E as pessoas hoje em dia interagem muito mais no espaço digital do que no físico. As crianças já não fazem o que nós fazíamos com a idade que eles tinham. Ou seja, os putos de 15 anos não passam o dia a brincar na rua. Já ninguém faz carrinhos de esferas, já ninguém se magoa a subir árvores, já ninguém anda à estalada porque é golo ou não é golo e levas uma pedrada. Hoje em dia o insulto é digital. Isso cria-te uma outra lógica. Número 1, é mais fácil ser bully, porque estás muito mais longe de levar um estalo. Na nossa altura, ser bully implicava o risco físico do outro. Pode ser pequeno, mas chateia-se um dia e dá-me um pau. E, portanto, tu eras bully se fosses mesmo ou muito estúpido ou mesmo muito agressivo. Hoje em dia, o bullying digital é muito mais fácil de fazer, porque o insulto tirou-nos a ameaça física. E é por isso que também tens muito mais comportamentos de ódio e tens muito mais comportamentos de pessoas que são irascíveis. Porque, na verdade, eles não são penalizados fisicamente por aquilo. É mais fácil ser bruto, é mais fácil ser imbecil. Porque tu, a seguir, sais de casa e não tens ninguém à tua porta. E antigamente as pessoas, então, olha, vou desligar o telefone e sei onde é que tu moras. E tinhas um problema, portanto, tinhas de ter muito mais cuidado. Parecendo que não, eras mais cívico. Tirando do espaço social a ameaça física de seres imbecil, há menos coisas que te impedem de ser imbecil. Portanto, há mais imbecis. Isto, parecendo que não, é resultado da interação com as tecnologias. A tecnologia também trouxe a estupidez um bocadinho mais para cima, porque retirou aquele filtro do levas na cara se fores estúpido. Já não há tanto isso, ainda é possível, atenção. Se alguém me insultar durante dias e dias a fio, vou tentar perceber quem é e vou atrás dele. Mas agora, ninguém faz isso durante dias a fio. Agora, é muito mais fácil uma pessoa de vez em quando assumir que é racista, de vez em quando assumir que não gosta de ciganos, de vez em quando assumir que isto e aquilo. Porque eu estou retirado do espaço físico que normalmente responde a isso com uma ameaça ou que concretiza com outra ameaça. Ou seja, normalmente o bully tinha um contra-bully, agora o bully tem N vezes amigos que se juntam e são pessoas que tu não conheces. Concordo, sim senhora. Estes gajos não valem nada. Olha, estás a ver? Aqui estão eles. Portanto, tu até crias ali comunidades de aliados, pessoas que nunca viste. Um é de Olhão e o outro é de Bragança. Não interessa. Estão todos a escrever o mesmo que tu, são teus amigos. Para aquele assunto em particular. Depois descobres que um é do Benfica e o outro é do Porto. Odeias os dois. Mas são outros fóruns. Naquele fórum é teu amigo.
que é estranhíssimo. Pois são estas alianças. Portanto, as relações sociais que nós tínhamos e que se estabeleciam ao longo de anos, ou seja, eu era teu amigo, mas sabia que tu eras do Benfica, mas não sei o quê, isso hoje em dia é tudo o virtual, de certa forma dissipou isso. Ou seja, até as alianças e as amizades são muito mais automáticas e táticas. Eu consigo concordar contigo a discutir um tema qualquer sobre a operação topeira do Benfica, porque os dois somos do Sporting e não gostamos do Benfica. Eu, se calhar, eu nem decoro o teu nome. Eu só naquele dia vou fazer um like no teu post e dizer assim, senhora, tens toda a razão. Eu penso, inteligente, eu nem reparei no teu nome. O que é que acontece? Um ano depois estás tu a dizer que o PP não sei o que mais, e eu digo, mas alguma vez esta lei não faz sentido. Tu dizes, não, pretos para Angola. E eu escrevo, você é um imbecil. Eu nem sei que é a mesma pessoa com quem eu concordei há um ano. Porque o nome já não fica. Tu não és meu amigo. Tu és uma pessoa que concordou. E uma pessoa é uma espécie de emoji. Nós somos todos emojis. Nós somos os que temos 40 likes, 50 likes. Há um episódio muito interessante do Black Mirror, no futuro, onde as pessoas são pagas pelo seu lastro social e de likes. Nós não estamos aí. Acho que nunca vamos estar. Espero. Mas eu acho que, por exemplo, muito da nossa vida já é feita muito em virtude dos likes e da foto perfeita Tu não tens noção quantas pessoas é que morrem em falésias a tentar tirar uma selfie. No mundo inteiro. É uma das preocupações hoje em dia das autoridades que gerem esse tipo de paisagens. No Grand Canyon, em sítios. Eles já têm que pôr as barreiras muito mais longe do que antes, porque as pessoas atravessam para tirar uma selfie, depois aquilo parte e cai. Não te encontrar um bebê sozinho numa ribanceira e os dois pais tinham que ir lá para baixo a tirar uma selfie. O puto ficou vivo. Tinha 5 anos, estava a chorar. Ninguém percebeu porquê, até espreitarem. Então, encostaram o puto à árvore, foram tirar uma selfie e caíram. Em nome de quê? Para a foto perfeita. Porquê? Tu já tens um presidente que, felizmente, é um democrata, mas que vem desta galáxia da fama. Porque grande parte da atração que o Marcelo consegue trazer para a campanha tem a ver com o facto de ser uma figura mediática que fazia comentário político na televisão todos os dias. As pessoas, eu acho que cada vez mais estão atentas e respeitam este tipo de figuras. Nós, desde os anos 80, 70, que os políticos vão ficando cada vez mais sérios e cada vez mais plásticos, e já tem a ver com tecnologia, ou seja, o facto da televisão se ter imposto como o meio mais importante implica que as pessoas tenham que ser telegénicas e fotogénicas. Implica que os políticos tenham que ser bonitos, bem vestidos, magros. Portanto, logo aí, há todo um tipo de pessoas válidas, inteligentes, com boas ideias, que não cumpre estes critérios e que nunca pode ser líder de campanha, nunca pode estar num cartaz, porque é um homem ou gordo, ou feio, ou... E, portanto, esta espécie de eugenia da política já tinha começado. Eu acho que agora é ainda mais óbvia, ou seja, a partir do momento em que já nem as ideias contam, é só a fama, o Trump é um famoso, não é mais nada, porque ele nunca teve uma ideia política na vida. Eu no outro dia ouvia que o Partido Democrata, neste momento, debate-se com alguns problemas no sentido de encontrar uma alternativa para concorrer contra o Trump, e 2 nomes que estão em cima da mesa é a Oprah Winfrey e o George Clooney. Que não me choca, que eu acho qualquer um dos dois melhor do que o Trump. Agora, preocupa-me porque nenhum dos dois, nunca ouvi ideia política a nenhum dos dois. São também 2 famosos e são 2 pessoas que vêm do mesmo espaço. Podem ser melhores porque nós achamos que são melhores. Eu não tenho a garantia absoluta que sejam melhores. Porque todos os famosos também são altamente misóginos, nem todos, mas muitos, são altamente egóicos, por exemplo. E as pessoas que entram para este ciclo da política deviam ter outro tipo de formação. Deviam ser mais altruístas. A ideia é pensar no bem do país, não é pensar no que é que me vai fazer reeleger. Nós já sabemos que os políticos pensam mais na reeleição do que pensam nas políticas públicas. Imagina um famoso, que toda a sua vida foi recompensado por ser ele, para ele e por ele. De repente chega a um cargo onde tem poder. Ele vai querer perpetuar isso ainda mais. Portanto, como é que tu vais pedir a um Clooney ou uma Oprah Winfrey, e como se vê pelo Trump, que mais do que fazer as coisas que lhe interessam e que lhe dão fama e retorno, faça as coisas que são boas para o país a 5 e 10 anos? Porque há alguns políticos que ainda aqui e ali não se importam de perder uma eleição, mas tomarem uma decisão que sabem que daqui a 5 anos vai pôr o país melhor. E, portanto, é verdade, tens isso cada vez menos, mas de certa forma ainda está na cabeça de alguns. Agora, tu se olhares para trás 20 anos, já não tens nenhum político no panorama mundial sequer que tenha o calibre daquelas pessoas que fizeram a história.
Não há nenhum Churchill. Mário Soares, sequer, o Sá Carneiro, até os políticos portugueses há 30 anos, eram todo pessoas, tu punhas à frente de uma câmara a falar sobre temas e tu tinhas conteúdo verdadeiro. Os debates do Sá Carneiro com o Freitas do Amaral, com o Mário Soares e com o Álvaro Cunhal, são coisas irrepetíveis da democracia portuguesa. Hoje ninguém tem aquela profundidade e ninguém tem aquela veemência. Ninguém defende as ideias com aquela paixão. As pessoas já não dizem aquelas coisas que querem. Têm as mensagens, sabem que não podem sair dali e querem comer um bocadinho do espaço do outro. Portanto, tu vais ouvir o Passos Coelho e vais ouvir o António Costa e é tudo muito redondo. Tu honestamente nem sabes, se retirares as cores do partido de trás, tu só pelo discurso já não consegues identificar. A Assunção Cristas já diz coisas do Bloco de Esquerda. Constantemente, porque percebeu que é um espaço. Ela quer comer o espaço do PSD, portanto está-se a chegar para o centro, o PSD a chegar-se para o espaço do PS, e às tantas, quando tu ouves a Assunção Cristas falar dos reformados e falar de... O quê? O PP? Aquilo, a lógica já nem tem a ver com o que é que este partido defende, é onde é que este partido pode ir buscar votos. Isso é, de certa forma, assustador. Agora, outro problema é esse divide entre quem concorre às eleições e quem é suposto elegê-lo. Ou seja, onde é que os políticos vão encontrar hoje em dia o seu público? Onde é que estão os eleitores? A abstenção tem vindo a crescer muito por causa disso e eu tenho medo, espero que corra bem, eu tenho medo que, mais uma vez, estas plataformas sejam as que vão fornecer a resposta. Ou seja, um candidato qualquer que tome uma decisão, tenha algum dinheiro e diga, eu tenho dinheiro, não vou fazer campanha nenhuma. Vou falar com a Google, com o Facebook, com o Instagram, vou sentar com os três, vou dizer que tenho este dinheiro, não vou gastar nada em outdoors, vou dar tudo a esta gente. A campanha às vezes faz com 20 milhões, ou 10 milhões, ou o que seja. Dás 10, não fazes um outdoor no país todo. Dás 10 milhões a esta gente e diz, eu quero, os meus eleitores, a minha mensagem é esta, descubram-me. Tenho quase a certeza que essa pessoa é eleita. Quase a certeza. Sem outdoor nenhum. Sem tu nunca teres percebido o que é que ele diz e o que é que ele tem como proposta. Agora, se ele conseguir conectar com aquela faixa dos 15 aos 20, com uma mensagem, repete essa só para esses, a seguir inventa outra para os 30 aos 25, e a seguir tem outra para os 45 e não sei o que mais, se for buscar toda a gente que não vota, e entretanto já são muitos, se conseguir trazer essas pessoas para votar nele, ele nem precisa de roubar, hoje em dia quase que não é preciso roubar votos aos partidos. É só ir buscar esses todos que entretanto desapareceram, mas que existem, e são pessoas que podem votar. Portanto, quem descobrir a lógica de como é que eu vou buscar estes, não precisa de roubar muito mais. Roubar votos, entretanto. Portanto, isto foi inaugurado pelo Brexit, o Trump deu sequência, e eu acho que as campanhas vão ser cada vez mais fundadas e com ferramentas de redes sociais do que são as campanhas que nós conhecemos do candidato e do carro com os megafones em cima. Isso são tudo relíquias histórias. O megafone agora é o Facebook. O mercado de publicidade sempre teve muito o aspecto do ego como um dos seus drivers, ou seja, o diretor de marketing da Olá gostava de ter muitos outdoors porque ele gostava de dizer esta campanha é minha. O diretor de marketing da Licobeirão, o diretor de marketing, ou seja, havia muito aquele claim do a minha campanha está na rua, somos nós que estamos a fazer isto. As redes sociais, de certa forma, retiraram essa visibilidade às pessoas. Depois tu não vês aquilo em todo o lado, ou seja, alguém te diz, isto está a aparecer nas páginas de X mil pessoas, mas não é visível, ninguém consegue, então vamos lá ver todas. E não há o retorno, aquele retorno, N vezes que era dado pelo CEO, no elevador da empresa, ó Vasco, sim senhor, ontem eu fui ao Algarve, lá estávamos nós. Ou seja, até para cima, ou seja, o diretor de marketing que tem cada vez mais dificuldade em explicar e justificar para cima, top-up, o que é que anda a fazer? Porque as campanhas são mais pequenas, são mais digitais e são mais pulverizadas, se quiseres. Portanto, isto introduz uma outra lógica de pensamento. Eu acho que as pessoas agora estão mais obcecadas em resultados. Se eu não consigo justificar pelo lado da vaidade, esta empresa está em todo o lado, vou ter que ter boas métricas. Que é outra armadilha. Porque se tu fores juntar o que diz a RTP que tem, o que diz a SIC, o que diz a TVI, dá-te 15 milhões de pessoas. As rádios todas dão uns 14 também. Porque eles medem uns dos outros. Nós temos 3, nós temos 4. O mesmo programa teve 20%, tudo junto dá mais do que 100%. Como é que o mesmo programa, 3 programas à mesma hora, dá mais do que 100%? Então, há pessoas que nem lá estavam que ainda viram.
há pessoas que não estavam a ver nenhum e eles medem como a ver os dois. E acontece o mesmo em redes sociais também. Há algumas plataformas, eu tenho um amigo que trabalha numa plataforma de redes sociais, que tem, mais uma vez, um algoritmo, que é, eles já há métricas que conseguem medir a audiência de um programa e depois ir buscar e, de certa forma, limpar o que não era um verdadeiro view, um page view. O que aquilo faz é, aquilo vê que tu tens 70 likes e depois vê que destes 70, 27 são orgânicos. Os outros 10 foi um chatbot e outros foi naquilo, mas tu nem chegaste a clicar porque não sei o que mais. Isso são audiências mais aproximadas. Mas isso nem sequer interessa muito aos anunciantes ou a quem vende a plataforma. O Google não quer dizer às pessoas, 100 mil, mas na verdade 20 mil é que vão ver. O resto não, ele quer dizer 100 mil. Porque ele precisa também de gerar volume. Portanto, éramos enganados antes e vamos continuar a ser enganados enquanto decisores de anúncios pelas plataformas. Portanto, o critério nunca pode ser se estamos mais perto da verdade. Agora, o que eu acho que pode ser uma métrica possível é tentar perceber, por acaso é uma expressão que eu acho piada, os seguidores orgânicos. Porque, imagina, uma marca tem 100 mil seguidores. Não tem 100 mil pessoas que ativamente procuram os conteúdos da marca. Tem 2 mil se tiver. Dos 100 mil, imagina, 20 mil são chatbots, outros 20 mil são pessoas que fizeram like, porque sim, um dia na vida compraram uma coisa da Adidas, viram a página a seguir, o guia a seguir promove-te um bocadinho a marca, fizeram like, nunca mais lá foram. Podes honestamente dizer que esta pessoa segue a vida daquela marca e, portanto, a marca está a fazer conteúdos para ele. Se eu nunca mais lá fui, porque a marca está a fazer conteúdos para mim, eu nunca mais vi aquilo. Eu fiz um like, as pessoas não fazem unlike. Portanto, uma métrica interessante seria, ao fim de 2 meses ou 3, testar o like. Se aquilo não foi ativado nunca na vida, esse like tem que desaparecer. E aí vais deixar as marcas outra vez mais próximas do que é o seu público. Porque isto também engana as marcas, porque as marcas acham, nós estamos a fazer isto para 100 mil, está a correr bem, é isto que as pessoas querem ver. E depois os 20 mil que na verdade compram, nem sequer gostam daquilo. Que está a ser feito em nome de 880 mil, que deixaram de ver e de seguir aquele canal. Isto acontece muitas vezes em redes sociais. Portanto, é preciso também chegar eu acho que é a guerra hoje em dia dos anunciantes, é onde é que está o nosso público orgânico, ou seja, as pessoas que fizeram clique e que continuam mesmo a ver, ou seja, as pessoas que nos seguem verdadeiramente, que não são robôs, que não são páginas de empresas, que não foi um gajo que foi uma vez naquele computador, mudou, entretanto já é outra pessoa que trabalha naquele computador, que não segue aquilo todo. Ainda lá está aquele like, e está fixo aquele IP. Portanto, supostamente aquela pessoa gosta de porno. Portanto, é uma senhora de 70 anos, que ali está. Mas o Pornhub continua de vez em quando a fazer. Não é... Eu acho que o mercado vai ficar mais crítico e mais inteligente, porque a tecnologia permite, de certa forma, filtrar um bocadinho melhor. Mas a guerra vai ser a mesma, vai continuar a chegar a tentar perceber o que é orgânico. Porque a tecnologia, da mesma maneira que te permite filtrar melhor, também te permite enganar melhor. Ou seja, tu hoje em dia, não sei se já viste uma fábrica de likes, aquilo é um barracão na China, com 200 mil telefones, todos antigos, tudo comprado a €1, que eles ligam todos em rede e cada um faz um like. Aquilo não são pessoas, são perfis falsos. E tu podes, literalmente, ligar para lá e dizer, vou lançar amanhã uma campanha de publicidade, eu queria 5 mil likes, se faz favor, com certeza. E entre as 2 e as 3 da manhã tens 5 mil likes. Pessoas que não existem, de nomes que não existem, de gente que nunca foi à tua, nunca na vida vai comprar um produto teu. Portanto, aquilo, de certa forma, faz-te subir o estatuto nas redes sociais, mas tu não estás a vender nada a ninguém mesmo. Portanto, é fumo. Dá jeito, dá às vezes, para as métricas, para apresentar aos chefes. Esta campanha teve muito sucesso. 20 mil likes de follow. Mas quantas pessoas mesmo é que vão comprar? Sim, nós estamos ou não a enganar-nos. A maior parte dos youtubers, alguns têm mesmo muitos likes e de pessoas que os seguem. Há muitos que precisam desse nível de likes e pagam para depois irem às marcas. Ou seja, eu tenho 7 mil e a marca diz, se você tivesse 10 mil já falávamos, fazíamos uma campanha. Isso arranja amanhã. Então 2 mil do Paquistão, mais 3 mil da China, até faço 15 mil. De repente eu vou ter com uma marca e digo, eu sou um youtuber e tenho 15 mil followers. Mostro a minha página e eu digo, sim senhora, fiz uma campanha com esta pessoa. Esta pessoa tem 200 pessoas a segui-la. Qual é o critério? Portanto, eu acho que o critério devia ser mais do que os likes e os follows. Devia ser outra vez a relevância. A
pessoa é interessante ou não, o que ela diz é relevante. Ir buscar 15 pessoas da rua, conhece? Não. Conhece? Não. Conhece? Não. Ah pá, então não. Hoje em dia, isso não é feito assim. As pessoas usam os follows quase como uma espécie de medalha, não é? Tenho 2, tenho 3, tenho 4, 5. Agora, quanto daquilo é que é latão e quanto daquilo é que são medalhas verdadeiras da vida real? Eu acho que o primeiro sintoma disso, se te lembrares, até acho que foi o Gato Fedorento, que é feito low budget, lançado na SIC Radical, uma coisa meio, vamos fazer um piloto e logo se vê. Aquilo tem um ar a ser até ligeiramente amador. Agora, o conteúdo era relevante e interessante. Isso eu acho que traz uma nova lógica para a televisão. Eu honestamente acho que os grandes meios de produção vão continuar a fazer sentido, mas para coisas muito específicas, onde a imagem faça muito sentido. Eu não concebo uma Vida Selvagem da BBC não ter a melhor imagem possível. Porque às vezes há animais, há contextos que só consegues filmar usando o melhor que a tecnologia tem para oferecer. E aquela imagem, aquela vale por 1000 palavras. Agora há coisas que já não precisam desse aparato todo que o Herman ainda tem. O Herman ainda tem porque é o Herman. Porque hoje em dia os talk shows já se fazem até... Qualquer talk show, os 5 para a meia-noite são para aí 3 gajos. E não há gruas nenhumas. E o público é sala de tamanho disto. Sabes que em televisão tu consegues transformar quase tudo. Com panoramas e não sei o que mais, crias profundidade. Portanto, os estúdios são cada vez mais pequenos, há cada vez menos pessoas a trabalhar e a lógica cada vez mais. Pegas na câmara, vais e filmas. Até os jornais, hoje em dia, qualquer jornalista que me venha aqui entrevistar o Pedro Rocha Vieira, por exemplo, N vezes, mais vezes do que não, mesmo que seja um jornalista só escrito, já traz uma câmara e diz, já agora vou pôr a filmar para o nosso site. Portanto, isso aqui faz 2 ou 3 perguntas e, entretanto, nós transformámos o antigo jornalista do escrito num jornalista também de imagem, num repórter de imagem. As câmaras também permitem isso. Antigamente, para tu teres a qualidade que tens nesta câmara, tinhas que andar com uma marracha atrás, com um peso, e cheio de baterias e coisas para ligar. Isto, na verdade, também de uma máquina fotográfica, e tem uma imagem incrível ao nível de vídeo e de som. Portanto, isto dá-te soluções, com esse flashzinho que tens aí para controlar a luz. Isto há 10 anos era impossível. E cada vez mais vai ser assim. Eu já consigo fazer filmagens com o meu telefone que estão ao nível de uma coisa profissional há 10, se calhar, ou há 5. Eu acho que a lógica, e as redes sociais também permitem muito isso, é cada vez mais nós sermos geradores de conteúdos. Tu és de forma profissional, mas eu também consigo ser na minha vida, ou seja, consigo fazer vídeos, eu vou à neve e filmo, e nós todos contribuímos para esta massa gigante de conteúdos. Vai continuar a haver lugar para os especialistas, que têm boa imagem, que têm uma proposta muito... O cinema vai continuar a ter lugar, estas grandes produções de vida selvagem, o futebol precisa de boa imagem. O resto, a opinião, por exemplo, vai ser cada vez mais isto, ou seja, vens com uma câmara, uma entrevista, o que é que você acha sobre isto? Muito on the go. Aquela coisa dos 5 políticos sentados. Agora vamos discutir os grandes temas do país. Cada vez menos. Aliás, não sei se reparaste na campanha agora para as internas do PSD, eles não só não conseguiram acordar o número de debates, quando finalmente acordaram, ninguém queria ver. O debate foi menos assistido. São 2 políticos sem muito conteúdo também, na verdade, mas é a lógica cada vez mais. E a proposta do Santana Lopes era 21 debates. Alguém lhe deve ter dito, não queria, ninguém quer. Não há pessoas para ver 21 debates sobre o PSD só. Nem sobre o país, quando mais sobre o PSD. 21 debates. E fizeram um que não teve grande nem impacto, nem grande audiência, nem mudou nada. E antigamente o debate era o debate. No debate é que vamos ver quem é que eles são. Hoje em dia já se sabe tudo antes de chegarem ao debate. O que é que eles disseram, o que é que está nas redes sociais, o que é que ele disse ontem, anteontem, não sei o que mais. Eu lembro perfeitamente do meu avô esperar 2 ou 3 dias para finalmente ver o debate. Deixa eu ver o que é que este homem tem para nos dizer. Ali é que o candidato se expressava. Hoje em dia o candidato expressa-se tanto em tanto sítio que o debate também já fica meio vazio. Ou seja, finalmente chegam ao debate. Muitas vezes os eleitores já tomaram a decisão. Ou não gostam da cara, já a viram 200 mil vezes, ou não gostaram de um post que fez, ou não gostaram de uma resposta que fez a uma peixeira, ou souberam de um esquema qualquer que ele tinha montado com uma empregada que passou recibos por fora e agora anda a dizer que é sério. Portanto, o debate, quando ele finalmente já chega, ou já chega destruído, ou já chega vencedor. Já não é o debate que decide. E isto é uma lógica diferente para a política. O Marcelo fez uma campanha muito atípica. Não usou muito dinheiro de outdoors, andou para aí a dar abraço em toda a gente, porque ele fama já tinha. Os outdoors o que fazem é vão tentar construir fama e awareness. Se tu já és famoso na televisão, para que é que precisas de um posto? Para quê? Isto é que é o Marcelo? Já sabíamos, não precisamos. Portanto, ele fez bem, poupou dinheiro, ainda conseguiu usar isso como arma de arremesso. Eu não gastei dinheiro,
porque não precisa. A cara mais famosa de todos os que concorreram. Mas usou isso como se fosse uma decisão corajosa. Eu decidi não fazer. Ele de certeza que tem audiências, ele percebeu, eu sou o mais famoso de todos, eu posso fazer isso, nenhum dos outros podia. O candidato desconhecido não posso dizer, eu não vou fazer outdoors, ninguém precisa me conhecer. Claro que precisam. Portanto, cada vez mais, até por isso, um famoso tem vantagens. Porque pode usar o dinheiro que os outros gastam para ser famosos noutras coisas. Em Google, em Ads, em Instagrams, tentar perceber qual é a mensagem aqui, qual é a mensagem ali. Porque o dinheiro que os políticos gastam para tentar ser famosos, esse já não precisa de gastar. O Trump não precisa de gastar dinheiro para ser famoso. Nem o Clooney, nem a Oprah vão precisar. Portanto, a fama está atribuída. Agora é tentar construir um racional que permita chegar aos votos. Eu acho que isso é o político do futuro. Feliz ou infelizmente. Vamos ter que nos habituar muito a essa lógica. Cada vez mais, o Beppe Grillo, em Itália, é um palhaço. Literalmente um palhaço. E houve um presidente da Câmara na Finlândia, que também é um youtuber. Foi eleito presidente da Câmara de Helsínquia. Começou a fazer vídeos na rua, a denunciar problemas, e depois mergulhou num lago de gelado e disse que se tivesse 2.000 capas, 2.000 likes, concorria. Teve 3.000 likes, concorreu e ganhou. E, portanto, é uma lógica que já vem de fora da política. Nenhum dos partidos percebeu lá e conseguiu reagir a tempo. Ele foi-se tornando famoso, cavalgou aquela onda de sou um candidato fora do sistema, e as pessoas hoje em dia, porque não fazem parte do sistema, não são filiados em partidos, não vão a congressos, não percebem o que é que os partidos têm para nos propor, cada vez mais gostam do candidato que é fora do sistema. Porquê? Porque é mais parecido com eles. Ou seja, se eu não sou de partido nenhum, não gosto de os ouvir, não vejo televisão, quando aparece um gajo a dizer eu sou igual a ti, eu não sou nenhum destes, eu mais rápido voto neste. Do PSD, esses gajos estão aqui há 30 anos, não fizeram nada. Mas esta lógica é muito fácil de repetir. O PSD também era. Este, ao menos, nunca fez mal. E é muito assim que os candidatos têm levado votos. Eu não represento nada disto. Sou contra. Não tenho nada a ver com o que estes fizeram. Claro. Isso é um voto no escuro também. Vamos dar um voto para ver como é que corre. Pode correr mal. Eu tenho cabo, tenho os telecinos todos, tenho a Sport TV, portanto eu pago uma pipa de massa, mas a televisão eu uso como uma plataforma para conteúdos. Ou seja, já de vez em quando ligo o computador à televisão, mas pouco, mas o que eu faço é uso a box como o nosso antigo vídeo. A box grava o que me apetece. De vez em quando lembro-me de coisas que quero gravar e programo, ou então, num dia que me apetece ver um certo conteúdo, vou à box e pesquiso para trás. Eu raramente vejo o que está a dar. O que me retira, por exemplo, do circuito da publicidade, mesmo quando apanho algum filme salto para a frente, e o que me retira do circuito das horas a que a televisão decide dar aqueles conteúdos. Para mim é indiferente se dá às 7 da manhã ou se dá às 11 da noite. Eu vejo às 3 da tarde. Eu vejo quando me apetece. Eu vejo a Fórmula 1 quando me apetece. Eu vejo futebol menos. Quer dizer, não faz muito sentido ver um jogo com 3 horas de atraso. Agora, já me aconteceu no outro dia, vi o Paris Saint-Germain Real Madrid 1h30 depois. Porque fui ao cinema, uma coisa qualquer, cheguei, apetece-me ver o jogo e fui ver. Portanto, coibi-me de perceber o resultado, portanto, tive sempre cuidado com o telefone ali, não quero saber nada disso. Vi uma mensagem do meu pai, não vou ler, já sei que é bola. Cheguei a casa e vi. E isto antes era impossível. Era impossível. Tu ouvias o jogo ou não vias o jogo. Esta liberdade de gestão de conteúdos, eu acho que é interessante do ponto de vista do consumidor. E acho que obriga quem te oferece conteúdos a pensar de forma um bocadinho mais flexível e fluida. Eu acho que isso pode ser interessante. Ou seja, eu já estou cada vez menos preso às grelhas de televisão. Ainda não cortei a corda, não sou cordless, uncorded, não sei como é que é corder, mas eu acho que para lá caminhamos. Também não tenho Netflix ainda. No meu caso é literalmente por um problema de acesso, ou seja, a minha televisão ainda não tem, embora já seja uma Smart TV, e o meu operador de cabo também não tem. Portanto, ou um dia muda o operador, ou quando comprar uma nova televisão que traga, aí está ele. E aí estou ainda cada vez mais perto de deixar de ter, por exemplo, telecines, pois aí vais ponderar, telecine vale a pena, não? Mas uso de forma muito flexível. É quase como se fizesse um DIC, só retens os conteúdos que te interessam, o resto foge tudo, é uma rede. Os que ficam na rede tu vais buscar de vez em quando. Estão todos dentro d'água, mas estão numa rede separada, o rio passa, tu reteste os teus e vais buscar quando queres. De vez em quando não queres e deixas ir outra vez. São aqueles conteúdos que se apagam, há aqueles filmes que tu não vês ao fim de 6 meses e vão à vida. Tu nem reparas que tinhas gravado, nem reparas que desapareceu. É um bocado como quase todos os programas que passam, tu nem reparas que
que passaram e nem reparas que desapareceste. Eu já só reparo naqueles que gravo e retenho. Os outros, não reparo. Acontecia mais vezes agora, antigamente, mas acontece mais vezes. Pá, viste o documentário e não sei o que. Eu, não. E quando tentas andar para trás já não consegues. Cadê-me? Portanto, agora fico um bocadinho mais atento às coisas que naquela semana vou querer consumir. Sei, este vou gravar, o outro não. Mas o resto, eu sei que não preciso gravar assim tanta coisa, que any given day, eu andando para trás 7 dias, vou encontrar qualquer coisa para ver. E, portanto, isso dá-me alguma margem. Antigamente não conseguias andar para trás 7 dias. Eras muito mais atento e perseguias muito mais a atualidade do que está a dar. O TV Guia, estavas ali, o meu pai marcava tudo. Segunda-feira, terça-feira, hoje em dia já não é preciso. Nada. O meu pai ainda tem isso, é giro. Aí é que se nota a diferença de geração. O meu pai manda-me mensagens, o meu pai compra o Expresso e vê aos sábados, depois manda-me uma mensagem onde tem uma compilação das coisas que ele acha que eu devo seguir. Manda-me um SMS típico que o meu pai diz: TV Cine, Bons Rapazes, quarta-feira, não sei o quê. Depois diz National Geographic, não sei o que, não sei o que mais. E eu sento-me à frente da televisão com aquilo, abro o SMS dele, do analógico, e transfiro aquilo para o digital. Vou à box e ponho a gravar todos. Porque senão ele cobra-me, ele diz-me: viste o documentário e não sei o quê. Eu tenho que dizer, vi, ou pelo menos gravei. O homem fica irritado. Acho uma piada a isso. A migração da televisão para uma plataforma futura que vai ter conteúdos áudio, vídeo, que vai integrar também muito do que são as opiniões das redes sociais, mas que não se vai chamar televisão. Pode ser parecido no formato final, mas já não vai ser a televisão como nós conhecemos. Não vai haver uma SIC, uma TVI, uma RTP. Esse controle já nem vai ser, eu acho, nacional. Tu vais gerir os teus conteúdos através dos teus interesses, ou seja, eu gosto de Fórmula 1, eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o que mais, eu se calhar vou comprar 2 conteúdos à Amazon, que vai comprar os direitos de Fórmula 1, isto e o outro. Vou comprar mais 2 à Google, vou comprar mais um ao Netflix e todos esses pacotes vão estar na minha televisão. Mas eu vou ter, se calhar, 2 ou 3 fornecedores diferentes, como hoje tenho, ou até há pouco tempo tinha, a TVI, a RTP e a SIC como fornecedores diferentes. Agora, os fornecedores vão ser globais, tu vais buscar a cada um o que te interessa e aquilo vai-te chegar através de um device ou de 2. Eventualmente, eles se calhar vão todos acordar num mesmo device, porque até as televisões acordaram todas numa TV cabo, portanto, há de haver uma coisa que te chega à casa, há de ser se calhar uma coisa deste tamanho, tu pões ao lado da televisão, aquilo emite, e através daquilo, através de vários sistemas de pagamento, tu carregas naquilo os conteúdos que te interessam, que vais comprar, vais fazer o procurement nas plataformas que foram impossíveis. Eu acho que vai ser isso. Vai ser uma caixa deste tamanho onde tens os teus conteúdos. E, eventualmente, também vais ter o Facebook e o Instagram, etc. As tuas fotos, as coisas que tiraste. Vais gerir tudo ali. Aquilo vai ser onde tu vês a tua vida, onde tu vais buscar os conteúdos para a tua vida e de onde tu remetes coisas também para a tua vida de redes sociais. Eu acho que não é muito difícil de antecipar isto. Isto está há 5 anos.